Olá! Bem-vindo de volta ao Artista Produtor. Eu sou Tamires Nascimento, atriz e produtora cultural, e nós estamos aqui para bater um papo sobre produção. No último vídeo, nós falamos sobre textos básicos de um projeto, com algumas dicas para te ajudar a desenvolvê-los. Se você ainda não assistiu, corre lá no vídeo da semana passada que tem muito conteúdo bacana. E hoje eu vou falar sobre planilhas de cronograma e de orçamento. Antes de entrarmos no assunto, eu preciso lembrar que esses vídeos são fomentados pelo edital da SESC RJ, Cultura Presente nas Redes 2. Então vamos lá, vamos às temidas planilhas. Vou começar falando sobre cronograma, que nada mais é do que a previsão de tempo de execução do seu projeto, detalhando todas as etapas, todas as atividades. O que importa ali é listar as atividades que precisarão existir para a realização daquele produto final, normalmente dividindo em etapas de pré-produção, produção e pós-produção. Em pré-produção ou preparação, entram as atividades preliminares, tudo que precisa ser organizado para a realização de fato acontecer. Confirmação de pauta, contratação de equipe, definição do local de ensaios, planejamento da execução. Em produção ou execução, a gente lista as atividades diretamente associadas à confecção do produto cultural. Ou seja, atividades de produção propriamente ditas, ensaio, criação e confecção de cenários e figurinos, criação de identidade visual, divulgação, montagem, estreia, temporada. E em pós-produção, entram as atividades de encerramento, após o fim das ações do projeto, como elaboração de relatório de execução, clipagem, elaboração de prestação de contas. Esse é um campo muito importante para demonstrar a capacidade técnica do produtor em realizar o que ele está propondo com o projeto. É onde você demonstra domínio das atividades e do tempo necessário para a execução. Se você não sabe prever as atividades necessárias para a criação do seu espetáculo, você não vai saber executá-las, né? Normalmente, os editais e as leis possuem seus modelos de planilha. Vou mostrar aqui para vocês dois exemplos de formatos possíveis. Você pode nunca ter criado uma planilha de cronograma, nunca ter produzido um projeto, mas se você está se propondo a fazer um projeto, por exemplo, de teatro, é porque você tem experiência nessa área. Você já passou por processos, você conhece o funcionamento. Você sabe que vai precisar de uma sala de ensaio. Então, você vai ter que buscar e fechar essa sala. Você vai precisar contratar a equipe, ensaiar, criar os conceitos de cenário, figurino e luz, construir esse cenário e figurino, locar o equipamento de luz, montar. Você vai precisar divulgar. Então, você sabe que vai ter que definir essas peças gráficas, aprová-las, imprimir ou fazer sua divulgação online. Pensa com atenção em tudo que você vai precisar, em tudo que vai precisar ser feito para cumprir com os objetivos do seu projeto. Vai fazendo uma lista. Depois organize essa lista por ordem do que acontece antes, o que acontece depois e quanto tempo leva cada etapa. Aqui eu mostrei exemplos de cronograma com atividades divididas mensalmente, mas existem formatos que podem dividir por semanas ou quinzenas, por exemplo. Isso pode até ajudar muito na hora da execução. Vamos agora ao orçamento, que é a espinha dorsal do seu projeto. O orçamento é um outro ponto que deve demonstrar que aquele proponente tem entendimento e capacitação técnica de executar aquele projeto. Se ele soube prever os itens necessários para a realização e com valores dentro da realidade do mercado. Cada peça, projeto tem, é claro, as suas especificidades de orçamento. E é importante que você consiga enumerar os custos necessários com coerência. No orçamento, você precisa prever os valores levando em conta a realidade, o valor de mercado dos itens e serviços. E seu orçamento tem que ter coerência em relação às atividades previstas e o cronograma. Todo seu projeto precisa ter coerência.
O que você prometeu no seu plano de mídia tem que estar previsto no seu orçamento. O tempo de trabalho previsto no seu cronograma tem que corresponder com a quantidade de meses que os profissionais vão estar recebendo. As ações prometidas no seu objetivo precisam estar com as etapas necessárias previstas no seu orçamento. Não podemos construir o nosso plano orçamentário em cima de suposições. Todas as necessidades para a realização do projeto devem ser mensuradas e não devemos contar com nenhum serviço em forma de parceria ou apoio. Se aquele item é essencial para a realização do seu projeto, ele precisa estar previsto no orçamento. Porque se você prometeu que aquela ação vai acontecer, aquela ação precisa acontecer. Não existe ação a custo zero. Claro que na hora da execução, a produção vai estar trabalhando para tentar reduzir os custos, vai buscar os melhores preços, vai tentar parcerias, mas tem que ter a verba prevista para tudo. O produtor não é milagreiro. Os editais e leis, na maior parte dos casos, possuem modelo próprio de planilha orçamentária, já com as fórmulas corretas. Algumas planilhas são divididas, assim como no cronograma, em pré-produção, produção e pós-produção. Algumas dividem em grupos de despesa. Por exemplo, divide em pessoal, estrutura, divulgação, logística, administrativo. Aí, que custos você coloca em cada campo? Vamos lá. Pessoal, você paga a sua equipe artística e de produção. Em estrutura, você prevê os gastos referentes à locação de estrutura ou equipamentos, compra e produção de materiais. Em logística, você lista os custos com transporte, hospedagem, alimentação, essas coisas que não dizem respeito à criação artística, mas que fazem a roda girar. Em administrativo, os custos com equipe administrativa. Contabilidade, coordenação administrativa, assessoria jurídica. E em divulgação, os custos relacionados com mídia e divulgação do seu projeto. Se você tiver clareza dos seus valores, já tiver pensado nos seus custos e criado a sua planilha, é só encaixar no modelo daquele edital ou lei que você vai estar se inscrevendo. E como você preenche esse orçamento? Vou abrir aqui um cabeçalho de orçamento para explicar o que vai em cada coluna. Descrição. É a descrição do que você vai estar pagando com aquela linha orçamentária. Elenco, direção, locação de equipamento de luz é a descrição do gasto. Quantidade. A quantidade diz respeito à descrição. É a quantidade desses itens que você listou. Por exemplo, você vai fazer uma peça com 5 pessoas no elenco. A descrição na linha é elenco. A quantidade é 5 atores no elenco. Se você tem um diretor, você vai ter diretor na descrição, 1 em quantidade. Quando você está falando de verbas, como locação de equipamento ou material de cenário, você pode colocar 1 na quantidade também. Unidade. É a unidade de medida do pagamento. O pagamento está sendo contado em hora, dia, mês, semana, cachê, verba. Aqui, você especifica a unidade de medida. Por exemplo, normalmente técnico de montagem a gente paga diária. Estúdio de gravação normalmente é por hora. Tem profissional que recebe por mês. Tem profissional que recebe um cachê único pelo serviço. Aí a unidade é cachê ou projeto. Aqui você indica a unidade de medida desse pagamento. Quantidade de unidade. É a quantidade de vezes que teremos essa unidade. Por exemplo, unidade diária. Quantas diárias? Você vai precisar de mais de um montador, recebendo cada um uma diária por dia na montagem para montar sua luz. Quantidade de unidades é quantas diárias você vai estar prevendo ao todo. Você pode ter só 2 dias de montagem na sua peça, mas cada um desses dias você vai ter 3 pessoas, 3 profissionais recebendo, o que já são 6 diárias previstas. Tem que pensar com atenção nessa quantidade. Se a unidade é mês, quantos meses? Aí, nesse exemplo que eu coloco que a descrição é elenco, 5 é a quantidade de atores nesse elenco. Mês é a unidade de pagamento, o que significa que o elenco vai receber mensalmente. E esse elenco vai trabalhar e receber por 4 meses. Então, a quantidade de unidade é 4, porque diz respeito à unidade, que nesse caso é o mês,
4 meses. Valor unitário é o preço unitário do item de despesa. No nosso exemplo, é o pagamento mensal de cada ator. Valor total é o cálculo do valor unitário multiplicado pela quantidade de unidades e pela quantidade de itens. Em geral, as planilhas já vão vir com essa fórmula. Então, se eu tenho 5 atores trabalhando 4 meses e recebendo R$2.000 por mês, o valor total dessa linha de orçamento é 40 mil. E, para você preencher essas informações todas, você precisa dominar o seu projeto. Você precisa realmente se perguntar tudo o que o projeto precisa para acontecer. Quais profissionais, quais serviços, verba de material, de cenário, figurino, de área de técnicos para montagem, como você vai divulgar, tudo tem custo e todos os custos precisam estar previstos. E se você está mexendo com dinheiro público, de edital ou de lei de incentivo, é essencial que você não esqueça que precisa prestar contas de tudo no fim, das ações e contrapartidas propostas e dos custos, se você gastou os valores corretos e da forma correta. Cada lei ou edital tem as suas normas para o uso da verba e você vai precisar incluir determinadas informações nas notas e cupons fiscais e não pode efetuar qualquer pagamento de qualquer forma. Tem o que e o como você pode gastar. E vai ter uma instrução normativa que detalha isso. E não se esqueça de prever contabilidade, porque tem várias questões sobre conferência de nota e pagamento de autônomo que você não resolve sem a contabilidade. E, quando possível, um coordenador administrativo, um controller financeiro, porque esse controle e produção dos pagamentos vai ser um trabalho que vai do primeiro ao último dia do projeto. Sempre que possível, eu recomendo ter uma pessoa na equipe focada nisso, porque é mesmo uma produção paralela que acompanha toda a criação e execução artística. Por mais que seja sim essencial que você, proponente de um projeto via edital ou lei de incentivo, entenda das responsabilidades envolvidas, você vai precisar também se cercar de profissionais de confiança que dominem essas áreas específicas. Mesmo que você coordene, domine a produção, se você não é contador, não dá para exigir que você dê conta de funções e informações de contabilidade, por exemplo. E eu encerro o vídeo de hoje, que já está enorme, falando também sobre a leitura atenta dos editais. A primeira coisa é: leia, leia, leia de novo, marque os pontos de atenção. Quem pode se inscrever nesse edital? Ele aceita MEI? Quantos anos de atuação a empresa proponente tem que ter? Quais são as categorias e os valores? Quais são os impedimentos para se inscrever nesse edital? Porque às vezes você se enquadra em algum impedimento e você vai ter um trabalhão à toa. Quais normas ele já estabelece? Às vezes, ele já te informa que você já só pode prever um percentual X do valor para divulgação ou para a remuneração do proponente. E aí, se você faz o seu orçamento sem considerar isso, você já vai estar mostrando que não leu com atenção o edital. Às vezes, o horário de encerramento da inscrição é às 18 horas, não é meia-noite. É uma pegadinha, acontece. Se ele te pede um portfólio, por exemplo, ele pode estar especificando como eles querem esse portfólio. Recentemente, o edital da SESC solicitava os portfólios com comprovação do ano das atividades, que é uma informação que muitas vezes não está nos flyers. Há um padrão exigido e essa informação está no edital. É importante também, além dessas questões mais técnicas, olhar o que os editais vão estar avaliando, o que pontua no edital. Muitas vezes tem uma tabela no edital de quantos pontos cada item vale, como essa aqui, ó, que foi do FOCA, do edital de 2021. Olha o que interessa àquele edital. Ele já pode apontar que aquela entidade tem interesse em projetos com acessibilidade, que tem interesse em determinados territórios, aí você já prevê as apresentações nesses territórios. A ideia nunca é descaracterizar o seu projeto.
Se para se adequar ao edital, você precisa fazer uma adequação assim, que descaracterize o seu projeto, em vez de somar a ele, provavelmente aquele edital não se encaixa para o tipo de evento que você quer realizar. Bom, a gente fica por aqui hoje. Na próxima semana teremos nosso último vídeo da série sobre a execução de projetos culturais. Me ajuda compartilhando esse vídeo e fazendo esse conteúdo circular. Beijo grande e até semana que vem.